A saúde mental está cada vez mais presente nos nossos dias, mas, por exemplo, nos centros de saúde há apenas 250 profissionais. É por isso convidado desta edição da Manhã Informativa, Eduardo Carqueja, presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Obrigado por estar connosco na Manhã Informativa do Porto Canal. Este é um exemplo de muitas limitações que a saúde mental tem em Portugal. Pergunto-lhe se estes 250 profissionais são um número suficiente para os centros de saúde. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Definitivamente não. Veja, isto dá uma média de um psicólogo para 40 mil pessoas. As implicações que isto tem é que a acessibilidade é muito mais lenta. O que nós vemos e as indicações internacionais dizem que devia ser um psicólogo para 5 mil. Portanto, quando este rácio existe desta forma tão dispara, naturalmente são completamente insuficientes os números de colegas que existem no SNS a nível dos cuidados primários. Por exemplo, um doente, um paciente que necessite de ajuda por parte de um psicólogo, queira marcar uma consulta, neste momento pode esperar quanto tempo para a primeira consulta? Sim, temos sítios em que espera 6 meses, 9 meses, ou seja, a necessidade imperiosa de ajuda faz com que a pessoa, se efetivamente tiver, e aqui é esta disparidade na quantidade de acessos, se tiver recursos económicos vai a um psicólogo a nível privado, porque mesmo até a nível de seguros, começa agora a haver seguros que comparticipam e é de louvar essa atitude, mas ainda é muito residual. Naturalmente o que vai acontecer vai esperar, vai provavelmente o seu médico de família de uma forma mais direta, porque não tem outros recursos, medicar este doente e vamos ter gastos com fármacos ou psicofármacos desnecessariamente. Portanto, há todo este atraso significativo que falamos em alguns locais, 6 meses, 8 meses, 9 meses, por aí. Ou seja, aquilo que está a dizer é que, por exemplo, não tendo resposta por parte de psicólogos, as pessoas acabam por ir, por exemplo, ao médico de família e depois, qual é a solução que o médico de família encontra para estes casos? É uma solução tão especializada. Sim, o médico de família tenta de uma forma que é possível, num contexto muito restrito, de minimizar e minorar o sofrimento daquela pessoa através de fármacos. O que de todo está, a maior parte das vezes, quando são precisas intervenções psicológicas, pode não estar indicado para isto. O que é que acontece? Entre deixar a pessoa num sofrimento significativo, ou pelo menos tentando atenuar, muitas das vezes faz esta medicação, no fundo, para atenuar, para que a pessoa fique menos a sentir o que está a sofrer, mas não resolve o problema, apenas está a adiar, não é? Portanto, é isto também temos que ter bem presente, porque não vai resolver, porque se a pessoa tem um problema aí que pode necessitar de psicoterapia, pode necessitar de uma intervenção psicológica mais breve, mas tem que passar exatamente por este tipo de intervenção. É a mesma coisa que eu ter uma dor, que tenho uma origem que tem que ser tratada, mas eu só vou tratando a dor, mas não resolvo o problema que está na origem desta dor. Portanto, é isto que nós também temos que perceber e é isto que, infelizmente, ainda o SNS não responde de uma forma célere à população. Acha que, por exemplo, como temos um médico de família, como fazemos exames, muitas outras coisas, análises, exames de rotina, deveria também haver a mesma lógica para a saúde mental em Portugal? Ou seja, as pessoas terem um determinado momento de vida, mesmo que não tenham, à partida que não haja essa necessidade, mas toda a gente, na maioria, passar por uma avaliação por parte de um profissional? Eu não diria que ter passado por uma avaliação de um profissional, mas ter a disponibilidade, quando necessário, poder ter, que é um bocadinho diferente. Eu não vejo que todas as pessoas tenham que passar numa avaliação psicológica de rotina, digamos assim. O que nós vemos é que, quando for necessário, a pessoa tem que ter esse acesso naquele tempo. Porque, repare-se, se eu tenho um problema, e vamos imaginar um problema de luto, uma coisa assim, deste tipo, e estamos ainda muito presente com esta dimensão da Covid, e se eu necessito de uma intervenção especializada num processo de luto, o processo de luto pode-me trazer tristeza, pode-me trazer um quadro mais até, se não for tratado, mais depressivo. O que é que vai acontecer? Eu, não tendo acesso a isto, vou ter que medicar uma depressão que é decorrente de um processo de luto que não foi devidamente acompanhado. Portanto, com tudo o que isto acarreta, sofrimento para a pessoa, recursos maiores do Estado para participar estas intervenções. Portanto, tudo isto depois se joga aqui numa engrenagem que passa muito por haver aqui
uma dimensão célere dos governos, e nestes últimos 20 anos nós não temos tido uma dimensão célere dos governos em função daquilo que são objetivamente as necessidades das pessoas no âmbito da saúde psicológica. E esta intervenção por parte da saúde psicológica deve ser pensada para, numa primeira fase, acontecer nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários, em vez dos hospitais? Qual é que é essa diferença entre os profissionais nos hospitais e nos centros de saúde? Sim, nos centros de saúde faz todo sentido um reforço dos profissionais de saúde na área da psicologia. Porquê? Porque é o primeiro passo, no fundo, são os cuidados de maior proximidade. Os hospitais devem ficar para aquilo que é mais uma especialização. E repare, os hospitais não lidam só com situações que decorrem da doença mental pura ou do sofrimento mental puro, decorrem também, por exemplo, de situações oncológicas, de cuidados paliativos, situações de diabetes, ou seja, os hospitais também têm este acompanhamento de pessoas que não têm na sua gênese uma doença mental ou um sofrimento mental decorrente de uma psicopatologia, mas de uma outra doença, uma doença física que provoca esta alteração psicológica nestas pessoas. Portanto, os hospitais devem ficar resguardados para isto e para terem aqui uma intervenção mais especializada, que muitas das vezes podem se prolongar mais algum tempo naquilo que é a intervenção psicológica. Portanto, há aqui esta dimensão que tem que ser percebida. No entanto, não podemos focar só a intervenção psicológica e os cuidados psicológicos só no SNS puro. Ou seja, nas empresas, por exemplo, a nível da educação, é fundamental que também haja aqui medidas, até muitas delas preventivas, não é? Para evitar que a disfuncionalidade psicológica possa vir a surgir. Possa acontecer. Um estudo diz que as pessoas que recuperaram da Covid-19 têm uma maior probabilidade de sofrer de problemas de saúde mental. A pandemia deu-nos uma lição para olharmos com outros olhos para a saúde mental, ou não foi suficiente para os governos olharem para esse ponto? É uma questão muito, muito interessante. A pandemia veio de refletir e pôr-nos a pensar e pôr-nos a sentir que, efetivamente, é uma área que estava descurada. Será grave, depois disto, se não houver mudanças significativas para que sejam implementados outros modelos de gestão, digamos assim, dos recursos. Porque, repare, mesmo a nível médico, e há um bocadinho falava das diferenças hospitalares, um utente não pode solicitar uma consulta de psicologia diretamente. Tem que ser sempre via médico de família ou outro médico a nível do contexto hospitalar. Muitas das vezes pode haver aqui uma não sensibilidade para este recurso. Portanto, a pessoa fica automaticamente impedida. O mesmo não acontece a nível privado. A mesma pessoa, a nível privado, pode ir diretamente ao psicólogo. Portanto, e às vezes parece que pomos aqui, menorizamos muito aquilo que é uma vontade e um sentir do próprio cidadão e dos próprios cidadãos. E isto há aqui desequilíbrios. Portanto, tem que haver aqui objetivamente uma reforma e um pensar diferente destas temáticas. Mais igualdade no acesso a estes cuidados profissionais. Eduardo Carqueja, Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, agradeço-lhe a presença nesta edição da Minha Informativa. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado.